11 mitos sobre o Egito Antigo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica e neste vídeo imperdível de hoje nós vamos desmascarar e viajar nos 11 mitos sobre o Egito Antigo. Tenho certeza que você vai ficar chocado com as interpretações de enterrar servos vivos e ter ajuda alienígenas. O Egito Antigo, ao longo dos tempos, tem sofrido uma enxurrada de ideias e mitos com a intenção de interpretar muita coisa que ainda é um mistério, sendo alguns influenciadores ufólogos acreditando que no Egito Antigo teve a mãozinha dos extraterrestres. Outros acreditavam que maldições eram reais, séculos de imprecisões, fontes perdidas e ficções populares, às vezes deturpam e falsificam fatos sobre o Egito Antigo. Então, o que é verdadeiro e o que é falso sobre o mundo das pirâmides e faraós? Nos muitos milênios entre 3100 e 332 a.C., os faraós governaram uma civilização sofisticada. Este era um mundo de conhecimento médico organizado e cirurgia egípcia antiga, crenças religiosas complexas e até mesmo cultura sexual e controle de natalidade ancestrais. Mas nem todos eram livres ou iguais. A divisão entre ricos e pobres foi expressa de maneiras inusitadas. Os faraós afirmavam ser deuses encarnados e construíram pirâmides completas de hieroglifos e estátuas gigantes para mostrar sua autoridade. Embora muitas evidências históricas e arqueológicas ofereçam vislumbres do Antigo Egito, nem tudo que as pessoas acreditam é verdade. Desmascarando os mitos do Antigo Egito, é possível obter uma imagem mais clara sobre a era em toda a sua complexidade. Primeiro mito: o Egito Antigo era uma sociedade voltada para a vida após a morte. A realidade, como na maioria das sociedades, a ritualização da morte no Antigo Egito era apenas um aspecto de uma cultura rica e complexa. Por exemplo, os antigos egípcios eram amantes da cerveja e as mulheres tinham mais direitos legais do que muitas nas eras subsequentes e em outras culturas. Até mesmo a ritualização da morte de alguém era, em última análise, sobre a vida. As tumbas e múmias elaboradas foram criadas para ajudar a preparar e equipar os corpos para a vida eterna após a morte. Porquê do mito? Alguns dos símbolos arqueológicos mais duradouros e evocativos do Antigo Egito estão associados a questões sombrias, pirâmides e múmias. Isso contribuiu para que o mito da vida após a morte fosse o foco central da vida egípcia antiga. Porém, vale ressaltar que nem todas as pirâmides foram construídas como sarcófago. Algumas foram feitas com outras finalidades. O pra quê ainda é um mistério. Segundo mito, as pirâmides foram construídas por trabalhadores escravizados. Realidade: as grandes pirâmides do Egito exigiam uma grande força de cerca de 10 mil trabalhadores por estrutura, mas os trabalhadores provavelmente não eram escravos. Em vez disso, as pirâmides foram construídas graças a uma forma de trabalho baseada na obrigação e na troca. Os estudiosos acreditam que na época foram organizadas várias equipes de construção. E as equipes de construção das pirâmides talvez compreendam trabalhadores que trabalharam por 3 meses seguidos em escalas. Em 2003, o egiptólogo Mark Lehner afirmou que as pistas indicavam uma classe operária de egípcios. Segundo descobertas de Lehner, os trabalhadores tinham aposentos próprios e recebiam uma dieta rica em proteína, provavelmente bovina, de acordo com a quantidade de ossos de gado de animais jovens que foram encontrados em expedições arqueológicas. Assim, apesar de descartar escravidão, Lehner reconhece que era um trabalho cansativo e sob a vigilância de um capataz, mas que ocorria
por um senso de dever cívico dos egípcios. Porquê do mito? O antigo historiador grego Heródoto foi um dos primeiros a divulgar o mito que os egípcios dependiam do trabalho escravo para construir suas elaboradas pirâmides. A crença permaneceu e filmes de Hollywood como Os 10 Mandamentos levaram o mito a um público mais amplo. Terceiro mito: faraós sempre sepultados com seus servos para que pudessem servi-los na vida após a morte. Realidade: os governantes da primeira dinastia esperavam que alguns servos os seguissem na vida após a morte. Portanto, eles foram sacrificados e enterrados na tumba do faraó. Quenquenez foi o segundo ou o terceiro faraó da primeira dinastia. Alguns estudiosos, contudo, debatem se o primeiro faraó, Menes ou Narmer e Atotes, podem ter sido diferentes governantes. Se eles foram governantes separados, isso faz de Quenquenez o terceiro faraó da dinastia. Quenquenez, por exemplo, pode ter sacrificado centenas de servos, mas esse processo rapidamente saiu da prática. Mais tarde, os faraós foram enterrados com estatuetas para representar seus servos e realizar trabalhos na vida após a morte. O porquê do mito? O mito de que todos os faraós eram sepultados com servos e para isso matavam e sepultavam seus servos ou os enterraram vivos se fixa em uma era limitada da história egípcia e se aplica erroneamente a todo o período antigo. Também ressalta a suposição alimentada por Hollywood de que os antigos governantes egípcios eram sedentos de sangue. Quarto mito: Cleópatra era uma Jezabel. Realidade: Cleópatra é conhecida por ter tido apenas 2 relacionamentos íntimos em sua vida, um com Júlio César e alguns anos depois outro com Marco Antônio. Não há evidências de que Cleópatra teve amantes enquanto estava envolvida com César e em seguida Marco Antônio. Ambos os relacionamentos parecem ser monogâmicos da parte dela. Por que o mito? Os escritores romanos antigos arrastaram Cleópatra pela lama, com alegria, espalhando propaganda enganosa com a intenção de difamar a rainha egípcia. Para eles, ela era uma Jezabel libertina que seduziu grandes homens como César e Antônio para longe de seus deveres romanos. Quinto mito: Cleópatra foi uma bela faraó egípcia. Realidade: os estudiosos geralmente concordam que Cleópatra provavelmente não era fisicamente deslumbrante, mas ela era inteligente, perspicaz, charmosa e a única governante ptolomaica a falar egípcio, a língua de seus súditos. Ela também falava etíope, hebraico ou aramaico, árabe e a língua síria, meda, parta e latim, embora seus contemporâneos romanos preferissem falar com ela em grego koiné nativo. Além do grego, do egípcio e do latim, essas línguas refletiam seu desejo de restaurar os territórios do norte da África e da Ásia Ocidental que pertenciam ao reino ptolomaico. Além disso, ela descendia de uma família grega macedônia associada a Alexandre o Grande. Porquê do mito? Cleópatra é uma das mulheres mais mitificadas da história, visto que muitos a imaginaram como uma sedutora. Ela é frequentemente retratada como bela. Os filmes de Hollywood no século XX reforçaram essa crença, quando estrelas como Elizabeth Taylor interpretaram Cleópatra. Eles promoveram a suposição de que a rainha era uma mulher assustadoramente atraente. Sexto mito: os faraós eram majestosos e esbeltos. Realidade: os faraós tinham grandes banquetes e suas dietas não eram especialmente saudáveis.
Eles festejaram com alimentos com muita gordura, carboidratos e açúcares, incluindo pão, carne e cerveja. Essa dieta pesada significava que os faraós não eram as figuras esbelta e escultural que a memória popular acreditava. Alguns estavam acima do peso e provavelmente sofriam de diabetes. O rei Tutankhamon, que se passou por um adolescente, também não era o que as pessoas poderiam imaginar. Provavelmente devido à consanguinidade na linha real, ele teve problemas com o pé e pôde ter que usar uma bengala para andar. Porquê do mito? Os faraós parecem altos e magros nas obras de artes egípcias, que veneravam governantes. Sétimo mito: todos os egípcios eram mumificados. A realidade, a mumificação é uma técnica usada para preservar humanos e animais. Os egípcios acreditavam que se tratava de um processo essencial para assegurar a passagem do morto para outra vida. Por isso, quando um egípcio morria, os embalsamadores recolhiam o corpo para um local próprio, onde procediam à mumificação. Embora a mumificação fosse um ritual significativo, nem todos os egípcios eram mumificados. A mumificação era uma tarefa cara e a maioria dos egípcios comuns não tinham dinheiro para isso. Essa mumificação segurada era, em geral, um privilégio das elites e de alguns animais. Porquê do mito? As múmias estavam profundamente associadas ao Egito Antigo na cultura popular, levando muitos a supor que os egípcios mumificaram qualquer pessoa. Oitavo mito: faraós amaldiçoaram seus próprios túmulos. Realidade: os faraós não colocavam armadilhas em seus túmulos com maldições mágicas. Algumas tumbas, no entanto, tinham inscrições para alertar os intrusos. Essas não eram maldições mágicas, mas sim avisos para manter afastados os possíveis saqueadores. Os faraós egípcios não tinham o monopólio dessa ideia. Por que o mito? À medida que o interesse pelo Antigo Egito cresceu na Europa e na América do Norte, ao longo do século XIX, os escritores surgiram com novas maneiras de atrair um público preparado. A ideia de uma maldição de Faraó surgiu para adicionar drama sobrenatural às histórias góticas. A descoberta da tumba do rei Tutankhamon em 1922 e a morte de Lord Carnarvon pouco depois alimentou especulações sobre uma maldição, mas os estudiosos rejeitaram a teoria. Carnarvon sucumbiu a uma picada de mosquito infectado, não a uma maldição milenar. Nono mito: o Egito Antigo era um deserto desolado. Realidade: a força vital do Antigo Egito era o Rio Nilo. O Rio Nilo não apenas permitiu que os bens fluíssem dentro do reino, mas também alimentou a terra ao seu redor. Essa terra negra, entre aspas, rica em nutrientes, era um excelente terreno para a agricultura. Os antigos egípcios desfrutavam de uma variedade de colheitas. Porquê do mito? Imagens de pirâmides reais assando sob o sol do deserto alimentaram a crença de que o Egito era estritamente um reino construído na areia. Décimo mito: antigos egípcios comungavam com alienígenas. A realidade: os antigos egípcios tinham a força mental, a força de vontade, recursos financeiros e a força de trabalho para realizar grandes feitos de engenharia. Embora ainda haja dúvidas sobre como exatamente eles construíram as pirâmides, os estudiosos dizem que o silêncio é intencional, pois ressalta o status divino dos faraós e seu mistério. Porquê do mito? A crença de que os alienígenas podem ter visitado o Egito Antigo para ajudá-los a construir suas maravilhas da engenharia vem da ficção científica do século XIX. Apesar do fato de não haver evidências de uma visita extraterrestre à Terra dos Faraós, programas como Alienígenas do Passado mantêm essa teoria viva.
Alguns estudiosos apontaram a vontade de acreditar que os alienígenas, em vez dos antigos egípcios, construíram as pirâmides, e isso implica uma recusa colonialista e preconceituosa em reconhecer as realizações de culturas não ocidentais. Fica o mistério. 11º mito: Napoleão Bonaparte arrebentou o nariz ausente da esfinge. A lenda diz que Napoleão Bonaparte ordenou que seus soldados disparassem um canhão contra a esfinge durante a campanha de 1798 no Egito, mas os indícios apontam que esse é mais um mito. Em 1737, anos antes da lenda de Napoleão, o explorador dinamarquês Frederik Louis Norden fez uma pintura da esfinge em que o nariz já estava ausente. Historiadores acreditam que adeptos de uma vertente mística islâmica teria quebrado o nariz da esfinge por volta do século XII em protestos às oferendas que os egípcios a ofereciam. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia desses mitos do Antigo Egito? Quais foram os pontos que mais chamaram sua atenção? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!